Olá, turma de CAI, que é o professor Lucas. Continuando nossa disciplina de cálculo técnico, a gente vai continuar o nosso assunto de sistemas de medida. Na última aula, a gente viu unidades de comprimento, unidades de tempo e unidades de massa. Nessa aula, a gente vai conhecer outras unidades. Então, a primeira unidade que eu apresento para vocês nessa aula é a unidade de área. Então, a unidade de área é uma medida da superfície, né? Unidade de área é utilizada quando a gente quer medir o tamanho de um lote, medir a área de uma parede que a gente precisa pintar para calcular a quantidade de tinta que a gente vai utilizar, que a gente vai precisar comprar, tá? Então, unidades de área estão relacionadas à superfície. Normalmente, superfície a gente está falando da multiplicação entre comprimento e altura. Se nós estamos fazendo a multiplicação de duas variáveis que são metro, então metro vezes metro, metro ao quadrado. A gente chega aqui na nossa unidade de área, né? No sistema internacional, unidade de área é metro ao quadrado. Formas de conversão, vocês percebam que eu tenho aqui unidades similares às medidas de comprimento, só que sempre elevado ao quadrado. Então, eu tenho a minha unidade no sistema internacional, que é o metro quadrado. Suas divisões, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. E suas multiplicações, que é decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Tá? Observação importante para a gente fazer a conversão, ao invés de multiplicações por 10, a gente está fazendo multiplicações por 100, quando a gente avança no sentido da esquerda para a direita. Quando a gente avança no sentido da direita para a esquerda, ao invés de divisões por 10, a gente precisa realizar divisões por 100. Vamos a um exemplo. Se eu quero transformar 2 metros quadrados, ou seja, eu estou aqui nessa caixinha e quero transitar até a caixinha de centímetros quadrados. Então, meu objetivo é transformar 2 metros quadrados em centímetros quadrados. Eu vou fazer a primeira multiplicação por 100, então 2 vezes 100, 200, e eu vou fazer a segunda multiplicação por 100. 200 vezes 100 igual a 20.000. Então, 2 metros quadrados é igual a 20.000 centímetros quadrados. Perfeito? Então, a observância principal é que a gente precisa fazer operações de multiplicação por 100 e de divisão por 100 nesse caso, tá? Outra unidade de medida é a unidade de volume. Então, quando a gente estava falando de área, a gente estava falando de superfície. A gente estava multiplicando comprimento vezes a largura, né? Base vezes comprimento. O que a gente vai acrescentar agora é a altura. Então, a gente sai de uma ideia de duas dimensões, de superfície, para ideias de volume, três dimensões, né? Então, a gente está acrescentando a altura. Então, na realidade, o que a gente está fazendo é acrescentando mais uma multiplicação de um comprimento. Então, a gente passa a ter como unidade principal o nosso metro cúbico, né? Que é metro vezes metro vezes metro. Tá? 1 metro cúbico, só para a gente ter noção, é o volume de um cubo que tem 1 metro de aresta na base, 1 metro de aresta de comprimento e 1 metro de aresta de altura. Perfeito? Principais formas de conversão, mais uma vez vocês observem que eu tenho as mesmas unidades de comprimento, porém agora elevados ao cubo. E as minhas formas de conversão são multiplicações por 1000 e divisões por 1000. Então, se eu estou fazendo uma movimentação da esquerda para a direita, eu preciso realizar uma multiplicação por 1000. Se eu estou fazendo uma conversão da direita para a esquerda, eu preciso realizar uma divisão por 1000. Vamos ao exemplo. Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e que tem as medidas do seu comprimento
largura e altura iguais a 0,3 metros. Então vamos lá. Primeiro passo, calcular o volume. Então, calculando o volume de um cubo, se as três arestas são iguais, é um cubo, né? Todas as arestas são iguais, eu vou ter que base vezes altura vezes comprimento dá um total de 0,027 metros cúbicos. Eu quero pegar esse valor em metros cúbicos e fazer a conversão para centímetros cúbicos, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso realizar a conversão primeiro para cá, decímetros cúbicos. Então eu vou fazer uma multiplicação por 1000, que dá um total de 27. E depois eu vou fazer a multiplicação por mais 1000 para transformar em centímetros cúbicos. Então, vou ter um total de 27.000 centímetros cúbicos, né? Então, aquele valor ali, em metros cúbicos, equivale a 27.000 centímetros cúbicos, tá? A nossa última unidade de medidas é uma unidade de medida de volume. Então, a gente já viu a unidade de volume no sistema internacional, que é o metro cúbico. Mas eu estou trazendo para vocês aqui o litro, que é uma unidade mais comum da gente medir o volume do que o metro cúbico, né? A gente está mais acostumado, mais habituado no nosso dia a dia a trabalhar com litro do que trabalhar com metro cúbico, tá? Então, o litro ele é definido algumas vezes como a capacidade interna de um recipiente. Essa capacidade interna é como se você preenchesse um recipiente de água e quisesse saber a quantidade de água que cabe dentro desse recipiente. Essa quantidade pode ser expressa em metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Só que no nosso dia a dia é mais comum a gente expressar isso através do litro, tá? Então, observação aqui que o litro, né, a gente tem um padrão de expressar unidades com letras minúsculas, tá? Então, o litro é minúsculo. Só que, como forma de variar e não confundir a unidade litro com o numeral 1, né, que o L minúsculo em muitas grafias se parece com o 1, a gente tem uma permissão, tem uma aceitação por parte do Inmetro, né, que é o Instituto Nacional de Medidas, o órgão que regulamenta essa questão de unidades no Brasil. A gente tem uma aceitação de que o litro pode ser expresso com letra maiúscula, tá? Então, há um padrão de sempre utilizar letras minúsculas para expressar unidades, mas no caso do litro, a gente tem uma aceitação de que o litro pode ser expresso através de uma letra maiúscula. Conversões comuns, a gente tem que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né? Então, a gente começa a perceber ali que o litro representa uma parte do metro cúbico, né? 1 metro cúbico é muita coisa, é muita quantidade, é muito volume interno. Então, 1 litro aqui vai equivaler a 1 decímetro cúbico, tá? Então, essas aqui são conversões comuns. Conversões entre litros, né? O quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Multiplicações por 10, no nosso sentido da esquerda para a direita, e divisões por 10 no nosso sentido da direita para a esquerda. Perfeito? Exemplo rápido. Eu quero transformar 30 ml em litros. Então, observem, eu estou fazendo o meu movimento da direita para a esquerda. Eu tenho 30 ml e eu quero transformar isso em litros. Então, eu preciso realizar uma divisão por 10, 2 divisões por 10, 3 divisões por 10, até chegar na casa de litros, que é o meu objetivo. Quando eu realizo essas 3 divisões por 10, eu vou ter que o meu valor ali é 0,3 litros. Então, 30 ml valem 0,3 litros. Desculpa, 0,03, tá?
Na realidade, o que a gente está realizando ali é uma divisão por 1000, né? Se eu divido 3 vezes por 10, eu estou dividindo uma vez por 1000, é equivalente. Então, 0,03 litros. Perfeito? Alguns exercícios de fixação, tá? Todos muito simples, apesar de ser uma quantidade razoável, todos bem simples para vocês aí. Tá joia? Na próxima aula, eu fico aguardando a entrega desses exercícios, a gente corrige alguns se tiver dúvida e eu deixo uma lista que deve ser entregue. Então, atenção, essa lista de hoje não precisa ser entregue, tá? É só uma lista de treinamento para vocês. Eu vou postar aqui também a resposta deles. Então, vou deixar um outro documento com a resposta deles. Perfeito? Então, pessoal, até a próxima aula. Um abraço para vocês.